porque isso é muita crueldade. Muito bem. Um beijo pra dona Ruth, viu, dona Ruth? Ô, a senhora é uma santa. Força, dona Ruth. Bom, agora vamos pra nossa receita maravilhosa. Oba! O chefe Eduardo está com a gente. Bem-vindo, viu? Tudo bem? Muito bem, você? Obrigado pelo convite. Mas foi uma honra. Primeiro porque eu já sei que você consegue transformar o que a gente conhece da gastronomia portuguesa, mas ao mesmo tempo de uma forma tão sua. Você fala, lembra as receitas portuguesas, mas é by Chefe Eduardo. Isso. Então, eu moro aqui no Brasil há 11 anos e quando eu cheguei aqui eu entendi um pouco que a comida, com todo respeito, os restaurantes tradicionais aqui de São Paulo, ou do Brasil de uma forma geral, eles têm uma gastronomia que partiu dos imigrantes que vieram nos anos 50, 60 e começaram a adaptar algumas receitas portuguesas tradicionais para o gosto do público. Do público, sim. Eu sou um português que viajei o mundo inteiro durante 12 anos da minha vida e que faço a cozinha que eu faço no Porto. Então, é assim, é a minha forma de ver a comida portuguesa, não necessariamente sem ter que estar com essa tradição. A gente diz que tem uma inspiração ibérica, Sim. que é a minha praia. E é isso que a gente traz um pouquinho para você provar. E hoje vou provar isso tudo e nós vamos fazer um sanduíche. Mas eu já vi que tem tanto sanduíche diferente aqui. Tem sanduíche de hambúrguer de alheira. Ai, eu adoro alheira. O hambúrguer, a alheira, contar-te só o seguinte, antes de chamar hambúrguer de alheira, nós em Portugal temos uma expressão para o sanduíche, que chama sandes. Sandes? Sandes. Sandes. S-A-N-D-E-S. É o que você vê muito lá. Sandes. Sandes de R$5, sandes de 5 euros, sandes de bacalhau. Isto é uma sandes Sandes de alheira. de alheira, que antigamente se usava muito e ela é aquilo que normalmente, quando se serve ela tradicionalmente, você tem a alheira, a couve e um ovo. E aqui a gente tem tudo junto. Tem tudo junto aí. Olha que delícia. Eu vou pegar aqui numa navalha minha e vou cortar aqui um pouco. Deixa eu ver, pra gente ver dentro como é. E a alheira é uma delícia. É uma delícia. Eu adoro. Ó, e o ovo aqui escorrendo, ó. Ai, a geminha mole. Isso. Ai, que maravilha. O jeito que eu gosto do ovo. Ó aqui, ó. Ai, eu vou ser obrigada a dar uma mordida. Eu vou E pegar aí? esse aqui que já tombou, passo a bandeirola pra cá Pronto. e eu provo este. Ave Maria! Gente, olha isso. Então, aqui tem um pouco de batata, que é um puré de batata que a gente barra no pão. No pão? Que é a batata que habitualmente aparece no prato junto com a alheira, junto com o ovo, a couve e o ovo. É um sandes de alheira. Um Sandes sandes de alheira. completo de alheira. Aham. A alheira caiu. Eu resgato. Olha, nossa, que delícia! Meu Deus, nunca pensei em comer um sandes de alheira. Então, gente, para facilitar o seu ponto de vista de marketing, é um hambúrguer, mas na verdade é um sandes de Um alheira. sandes de alheira. Meu Deus, parabéns, muito bom. Vamos pra receita, porque só por isso Bom, aqui só eu para já vi. apresentar aqui o que é que a gente trouxe. Sanduíche Isso de é bacalhau. tradicional, que é um bacalhau empanado Tá. com uma pequena maionese tradicional de Tá. maionese caseira que se faz com ervas e tal. Isto é bifanas. Tá. As bifanas se comem muito na porta de estádio. Voltou-se agora, os chefes de cozinha voltaram a brincar um pouco isso. É um porco que é cozido, um filé de porco que é cozido com este molho aqui. Que é um molho bem saboroso. A francesinha, Francesinha. e a versão do cachorro-quente da francesinha, que no Porto se tem Que muito. delícia, que Que é diferente. uma grande salsicha de vitela e que usa o mesmo molho da francesinha que a gente vai fazer Mas agora. não tem pão aqui, né? Eu coloquei do lado, para você molhar e ir pra comendo. chuchar. Ai, que maldade, chefe Eduardo de Castro. Vou lhe falar que por isso que todo mundo, quando falava em você, falavam já pra mim. Esse chefe é incrível. Depois que você prova o que ele faz, você entende por que desse grande Bom, sucesso. vamos lá. Deixa eu só passar a receita. Sim. Aí a gente já vai. Ok. Olha, o que a gente vai usar pro sanduíche? Ó, um prato fundo. Sanduíche. Ó, um prato fundo que a gente vai colocar... Bom, deixa eu pegar aqui, depois lá a montagem. 2 fatias de pão de forma, tradicional. 3 fatias de presunto. 10 fatias de mussarela. 120 gramas de filé mignon. E uma linguiça portuguesa fina cortada ao meio, fritinha já. Então, vamos fazer a francesinha, tá? Quer dizer, vamos fazer. Pro molho, uma cerveja long neck ou então a lata. 4 colheres de sopa de polpa de tomate. 2 colheres de sopa de manteiga. 1 colher de sopa de azeite. 200 ml de caldo de carne. 2 colheres de sopa de mostarda. Pimenta calabresa moída a gosto. Um cálice de conhaque. Um cálice de vinho do Porto. Sal a gosto. Meia cebola picada. E 2 tomates frescos picados. Começaremos por onde? Vamos começar por fazer o molho. O molho
Precisamos de duas explicações técnicas. Uma delas, habitualmente se diz que o molho é uma coisa muito simples e todo mundo aqui no Brasil fala que o molho é um molhinho de tomate. Não é. Então nós trouxemos um molho, inclusive, pronto, porque o molho habitualmente demora 8 a 10 horas para ser feito. Para você deixar ele apurado no jeito certo, com o sabor correto. Porque a Kátia falou exatamente, ó, nós já trouxemos aqui o pré-preparado, sem um caldo de carne é impossível, um carne natural. Então aqui um carne de ossos, eu, por exemplo, gosto muito de pato. Eu uso muito. Eu adoro pato. Ó, isso é um caldo já reduzido de pato. Só isso demora 4, 5 horas para fazer. Você coloca o quê? Temperos quais? Os temperos, um tomilho, um pouquinho de noz moscada, louro, uma colher de uísque, sopa, deixa os ossos do pato junto com um pouquinho, para ele ficar neutro, mas ficar com esse gostinho do pato. Mas você assou, deu uma torradinha nos ossos, né? Sim. Nossa Senhora! Isso aí é básico. Primeiro, Nossa, porque depois a gente usa isso lá no restaurante, usamos muito também para fazer o arroz de pato e para fazer uma coisa que é um bombom de pato que a gente faz. Bombom de pato? É tipo Isso. um bolinho? É tipo uma falsa coxinha. Ai, que delícia. Vou ter que provar. Vai ter que provar. Vou ter que ir lá provar. É tipo uma coxinha. Ai, que legal. Bom, aí o que é que temos aqui? Temos aqui esses ingredientes. Aqui é o nosso tomate batido, não tem segredo nenhum. A cerveja, todos os ingredientes que a senhora falou. E aí, nós temos aqui o tal do whisky e o tal do vinho do Porto, tá? Tá. Então vamos começar, se não se importa de me ligar isso aí para claro mim. que não. Estou aqui para lhe auxiliar. Temos aqui, o que é que a gente vai fazer? Vai ser uma fritura normalzinha. Tá, vamos fazer um refogado. Isso, um refogado normal. Pra gente fazer o molho, né? Fazemos o molho. Tá. Aqui. Você sabe que este fogão aqui é um negócio que é engraçado, não é? Quando a gente vem fazer na televisão, É. a gente tem que fazer um estágio antes. Mas sabe o que é fácil? O fogo é desse tamanho. Então, mas no estúdio não pode ter Não fogo, pode, não é pode ter verdade. brasa. É inacreditável. Mas o interessante é que a gente vê que ele começa a aquecer e quando chega rápido na temperatura que tem que ficar atento, sabia? Tem que ficar atento. Aqui você colocou só Mas azeite só por hora, coloca né? o azeite por enquanto, a gente vai colocar um pouco de tomate logo. O tomate sem sementes, Sem né? semente, cortadinho, mas com a pele. Tá. A pele é super importante. Muita gente diz, por que tem pele, não tem pele? A pele é importante para dar uma textura, para que ele fique uma É mais textura. encorpado, né? Então, aqui já tenho 2 cebolas misturadas, tá? Você prefere a cebola branca e Branca a e roxa? roxinha, tá? Tá. E aí você deixa aqui um pouquinho fechar e vou colocar aqui um pouquinho de pimenta. A pimenta do reino você prefere a branca? Eu prefiro a branca. Pra não deixar manchadinho? Com pontinhos escuros? Não gosto. Vou tirando pra você aqui, só pra não te deixar no caminho. Quer deixar aqui tampado? Este é o nosso pratinho que a gente vai usar. Vocês não se importam de colocar o seu... Não, eu pego outro pra você. Outro aqui? Eu tenho um monte aqui, aqui, ó. Tem aqui também. Vou pegar esse aqui. Vou Quer pegar esse aí? esse aqui tá Pode pegar. bonitinho. 11 anos no Brasil. 11 anos. 11? Você veio com a ideia de ficar ou pensou em ficar depois que chegou? Não, eu fui apanhado por aquilo que também se costuma chamar o sexo oposto. Uma brasileira. Você foi fisgado. Não pretendi Essa ficar. foi boa. Não pretendi. Mas depois que você a encontrou, Ainda você acaba por ficar. Foi olha, ficando. quanto tempo? 11 anos que vocês estão juntos 11 já? anos, 9. Estamos 9? juntos, 9. Mas foi assim uma história eu saí de Portugal com 16 anos de idade. Eu moro fora, eu sou portista, eu não sou português, sou do Porto. Sou fanático do Porto, apaixonado do Porto, a minha cozinha é do Porto. Mas eu trabalhei sempre numa companhia de hotéis na Suíça. E viajei o mundo inteiro. E vim para o Brasil para montar um hotel. E depois ia voltar. Ia voltar, normal. Mas aí montou o hotel, E fiquei. criou raiz e ficou. Aqui estou eu. Tá bem, né? Olha, então aqui você vê que a cebola, tanto a branca como a roxa, junto com o tomate, já estão bem refogadinhos. Pronto, e aí você vai começar a acrescentar a primeira parte dos álcools mais fortes. Tá. Você vai fazer o primeiro com o uísque. Coloca o uísque e vai evaporar. Isso. Ah, por isso que depois fica aquele sabor no molho de frente, mas você não identifica que é uísque ou que é vinho do Porto. Pode ser um uísque, pode ser um conhaque. E pode ser também uma cachaça. Uma cachaça já com alguma idade, com cachaça com barrica. Tá, mais antiga. Aí depois vai o vinho do Porto. O vinho do Porto junto. E esse molho serve pra gente fazer não só nesse preparo que a gente vai fazer hoje, mas usar pra outros, Não, né? o molho você pode guardar tranquilamente. Fazer uma francinha, você vai montar, é uma besteira fazer uma francinha. Mas o segredo tá no detalhe. Quando você tem, em junho, no São João, no Porto, tem o Campeonato Mundial de Francesinhas. Então. E cada chefe apresenta o seu molho. Um cara apresenta, não tem problema não. Nunca tem a mesma francesinha? Nunca. Por mais que todos tenham os mesmos ingredientes, o mesmo sabor, nunca, né?
Aí agora eu vou colocar um pouquinho de cerveja. Agora vem a cerveja. Que delícia. E aqui você vai deixar reduzir um pouco? Aí teríamos a tarde inteira, tá? Aquilo que você falou, baixa o Isso. fogo. Baixa o fogo e começávamos deixa a aqui. reduzir. Vou colocar um pouquinho já do caldo primeiro. Por isso que eu tô... E a gente tá batendo. Eu bati de novo nessa história de qual o tempo. O tempo, gente, é foguinho baixo. Porque senão você vai ficar com o caldo sem gosto de nada. E depois vai fazer o prato e falar, mas não tem o sabor que eles dizem. Hoje né? eu acho que o principal problema nos restaurantes, de uma forma geral... Outro dia o Atala falou nisso de uma forma muito inteligente. Aliás, ele é muito inteligente. E ele falou de uma forma muito... Ninguém mais tem paciência para fazer caldos. Então. Para fazer reduções. Não Então precisa. todo mundo é muito industrializado, entendeu? Ah, não, industrializou, lascou. Lascou. Agora, O caldo. o caldo. Enquanto a gente Tomate. deixa ferver um pouquinho, eu vou ali, aí você me aguarda? Eu Agora volto sim. rapidinho. Peraí, Aliás, tá, eu tenho outra chefe? coisa para fazer. Tá bom, espera. Pronto, chefe, voltei. Agora que a gente... Olha, já tá quentona a nossa Não, já está frigideira. quentinho, porque assim, enquanto está o molho ali, vamos fazer a parte dentro do sanduíche, que temos Vamos. pouco tempo, né? Que o da Atena deve Tem. estar chegando, né? Daqui a pouco o Datena tá chegando e o Datena adora essas delicinhas que a gente tá preparando aqui. Ó, então cá estão os nossos filezinhos, filé mignon, fininho. Tá. Aqui já temos a primeira camada, que é uma camada para este lado, outra camada para este lado. Isto é super fácil de Queijo montar. com presunto. Queijo Vamos com fazer uma presunto, ponto, francesinha. ponto. Tá. Não venham falar que a francesinha é um croque-monsieur tira besta. Não Não tem é. nada a ver uma coisa com a Nada outra, a né? ver. São coisas Você distintas. concorda comigo? Plenamente. Nossa, mas eu fico muito São os chateado. dois ótimos, mas não tem nada a ver uma coisa com a Nada, outra. nada a ver. Eu Ó. concordo plenamente. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Pronto. Pronto, aí aqui você escolhe o que você quer, o seu pontozinho. Eu De textura. gosto, como você já viu ali no prego, gosto mal passado, né? Mas ele tá bem só Eu rosadinho no meio, né? adoro. Agora, lembrar, gente, aquele molho que a gente começou, ele vai ficar apurando lentamente. Eu só vou colocar três produtinhos ali para a pessoa saber o que é, tá? Tá. Mas mais nada. E deixar ferver e isso. apurar. Ó, estamos aqui numa camada, a primeira aqui, a segunda aqui. Vou tirar só até aqui para os meninos Tá. poderem mostrar melhor. Aí vamos Ai. colocar mais outra camadinha aqui. Por isso que fica uma delícia, só tem coisa boa. Não, e outra coisa, light. É. E proteína, proteína faz bem pra saúde. Isso, exatamente. Olha lá. E vamos colocar o primeiro aqui, tá? Tá. Pegamos aqui Mais um numa queijinho. porçãozinha de um queijinho aqui. Salgado? Não, Carne como é que salgada? chama aquele negocinho? Torresmo. Torresmo. Ah, você não come torresmo? Eu não como torresmo, pipoca. Que estranho. É mesmo? Ah, eu gosto de tudo São as isso únicas aí. coisas que eu não gosto, tá? Jura? O resto eu como qualquer coisa. Ó, Ó, ficou bonito, hein? arrumou e fechou, tá? Tá. Você vai Fechou colocar assim. aqui na frigideira? Aqui nada. Aqui Não? já pode eu fechar. Vou tirar. Aí vem mais um queijinho. Agora vamos forrar isto aqui, tá? Com paciência, que está aqui muito calor no estúdio. Derrete fácil. vamos Você fechar. faz um pacotinho. Vamos fazer um pacotinho, tá? Então tem que ter um pouquinho de paciência aqui, porque está meio... É, derrete rápido, né? O que eu aconselho é que esteja na geladeira mais durinho, né? É. Mas depois... Mas deu, tá vendo? Ó, deu, ficou ótimo. Ó, Ó. vamos fazer aqui um pacotinho, bonitinho. Nossa, é muito bom, né? Vou Outra falar que coisa. uma refeição completa, né? Então, francesinha, eu tenho um minuto para te contar a história. Claro que tem. Francesinha nasceu já se contaram 1000 mentiras aqui no Brasil, desde que a CNN gravou lá um programa com a francesinha há muitos anos atrás. Fale a real, então. Então, isto nasceu de um cara imigrante português do Porto, que foi para a França e que se apaixonou por uma menina francesa e que veio para e que foi para um restaurante que se chamava Realeira, que existe até hoje no Porto. E ele, de facto, trouxe a ideia do croque-monsieur, dos sanduíches que existiam na França, e ele fez uma linguiça portuguesa, mais forte. E fez pela primeira vez a francesinha em 1953. E aí? Isso passou a ser um lanche interessante e tal, mas se perdeu. Nos anos 70, com o turismo do Porto, começou a se falar novamente da francesinha. A francesinha é tipicamente do Porto. Não existe francesinha de Camarão, não existe francesinha de São Roque, não existe, não. É francesinha do Porto. é do Porto. Pronto, Temos fechou. dito. Ó, iríamos agora para o forno, né? Tá. Não temos tempo, né? Não. Então, Vamos. Eu já tô até salivando. Só de sentir o cheirinho daquele molho que nem pronto tá. Ah, você vem maçaricando. Olha! Uau. Já maçaricando. pronto, vamos dar aqui uma... Iria para Só o pra dar uma forno. derretidinha, né? Ó, quanto tempo é que isto ficaria no forno? Aproximadamente 2 minutos e meio. É pouquinho, né? Pronto, Aí. fechou, tá? Agora o que é que nós temos aqui? Só queria acrescentar. Isso, o que a é que faltava mostarda. aqui para a base da receita? Do molho. Ó, iríamos acrescentar rapidamente uma mostarda normal, uma mostarda amarelinha, de boa qualidade,
que é essa que vai dar um pouco o O alaranjadinho. amarelinho. Faltava um pouco de manteiga no final para ele dar uma textura. Ela dá aquela veludada, né? Certo, dá a veludada. E agora, aqui, nós iríamos, a partir deste momento aqui, colocar um pouco mais de cerveja e bater no mix. Aí bate no mix E aí vai diminuir o fogo e ficar 3 horas. E vai ficar até, gente, Vai ó, ficar até assim. Aí chegar já até está... delícia. Olha, no ó, jeito. Aí tem que filtrar, tá? Assim, vou coar ele. Exatamente. Mas ele já tá num ponto está aqui, ó. certinho. Aí temos aqui uma colher de sopa aqui que eu vi. Tem concha aí. Olha aqui. Em Portugal chama sopeira. É, sopeira. É verdade. E para finalizar esse molho dos deuses, lembrar Uau. que o chefe Eduardo de Castro fez aquela base daquele caldo de carne, ele fez com carne de pato, tá, gente? Com os ossos, fazendo brilhantemente. Olha a delícia! Pessoal que quiser saber lá do restaurante, Casa do gente, Chefe. arroba Casa do Chefe Eduardo de Castro, que você vai lá, você vai ter, com certeza, pratos incríveis. Espera aí que eu vou cortar mais quadradinho para ser fácil. Vou virar assim, ó. Pronto. Só pra gente mostrar. Olha que lindo. Tá vendo? Olha, vou esperar mais vezes. Eu já tinha ouvido falar muito de você, mas você é muito melhor do que já diziam. Muito obrigado. Isso é ótimo, viu? Prazer tê-lo aqui. Parabéns pelo trabalho que você faz da gastronomia, Obrigada. que é Pra um você também. trabalho importante. Foi uma honra. Obrigada. E ajudar as pessoas a comer Obrigada. melhor. A nós todos. Obrigado. Vizinho, um beijo, porque agora que a gente tem nosso grande vizinho. Até segunda. Bom fim de. Parabéns, dona Porque isso é muita crueldade. Um beijo pra dona Ruth, viu, dona Ruth? Ô, a senhora é uma santa. Força, dona. Bom, agora vamos pra nossa receita maravilhosa. O chefe Eduardo está com a gente. Bem-vindo, viu? Tudo bem? Muito bem, você? Obrigado pelo convite. Mas foi uma honra. Primeiro, porque eu já sei que você consegue transformar o que a gente conhece da gastronomia portuguesa, mas ao mesmo tempo de uma forma tão sua. Você fala, lembra as receitas portuguesas, mas é by Chefe Eduardo. Isso. Então, eu moro aqui no Brasil há 11 anos e quando eu cheguei aqui eu entendi um pouco que a comida, com todo o respeito, os restaurantes tradicionais aqui de São Paulo, ou do Brasil de uma forma geral, eles têm uma gastronomia que partiu dos imigrantes que vieram nos anos 50, 60 e começaram a adaptar algumas receitas portuguesas tradicionais para o gosto do público. Do público, sim. Eu sou um português que viajei o mundo inteiro durante 12 anos da minha vida e que faço a cozinha que eu faço no Porto. Então, é assim, é a minha forma de ver a comida portuguesa, não necessariamente sem ter que estar com essa tradição. A gente diz que tem uma inspiração ibérica, que é a minha praia. E é isso que a gente traz um pouquinho para você provar. E hoje vou provar isso tudo e nós vamos fazer um sanduíche. Mas eu já vi que tem tantos sanduíches diferentes aqui. Tem sanduíche de hambúrguer de alheira. Ai, eu adoro Hambúrguer de alheira. alheira. O hambúrguer, a alheira, contar-te só o seguinte, antes de chamar hambúrguer de alheira, nós em Portugal temos uma expressão para o sanduíche que chama sandes. Sandes? Sandes. Sandes. S-A-N-D-E-S. É o que você vê muito lá. Sandes. Sandes de R$5, sandes 5 euros, sandes de bacalhau. Isto é uma sandes de Sandes de alheira. alheira, que antigamente se usava muito e ela é aquilo que normalmente, quando se serve ela tradicionalmente, você tem a alheira, a couve e um ovo. E aqui a gente tem tudo junto. Tem tudo junto aí. Olha que delícia. Eu vou pegar aqui numa navalha minha e vou cortar aqui um pouco. Deixa eu ver, pra gente ver dentro como é. E a alheira é uma delícia. É uma delícia. Eu adoro. Ó, e o ovo aqui escorrendo, ó. Ai, a geminha mole. Isso. Ai, que maravilha. O jeito que eu gosto do ovo. Ó, aqui, ó. Ai, eu vou ser obrigada a dar uma mordida. Eu vou E pegar aí? esse aqui que já tombou, passo a bandeirola pra cá Pronto. e eu provo este. Ave Maria! Gente, olha isso. Então, aqui tem um pouco de batata, que é um puré de batata que a gente barra no pão. No pão? Que é a batata que habitualmente aparece no prato junto com a alheira, junto com o ovo, a couve e o ovo. É um sandes de alheira. Um Sandes sandes de alheira. completo de alheira. Aham. A alheira caiu. Eu resgato. Olha, nossa, que delícia! Meu Deus, nunca pensei em comer um sandes de alheira. Então, gente, para facilitar o seu ponto de vista de marketing, é um hambúrguer, mas na verdade é um sandes de alheira. Um sandes de alheira. Meu Deus, parabéns, muito bom. Vamos pra receita, porque só Vamos. por isso Bom, aqui só eu já vi. apresentar aqui o que é que a gente trouxe. Sanduíche Isso de é uma bacalhau. tradicional, que é um bacalhau empanado, Tá. com uma pequena maionese tradicional de Tá. maionese caseira que se faz com ervas e tal. Isto é bifanas. Tá. As bifanas se comem muito na porta de estádio
Voltou-se agora, os chefes de cozinha voltaram a brincar um pouco isso. É um porco que é cozido, um filé de porco que é cozido com este molho aqui. Que é um molho bem saboroso. A francesinha. Francesinha. E a versão do cachorro-quente da francesinha. Que no Porto se tem Que muito. delícia, que Que é diferente. uma grande salsicha de vitela e que usa o mesmo molho da francesinha que a gente vai fazer Mas agora. não tem pão aqui, né? Eu coloquei do lado, para você molhar e ir pra comendo. chuchar. Ai, que maldade, chefe Eduardo de Castro. Vou lhe falar que por isso que todo mundo, quando falava em você, falavam já pra mim. Esse chefe é incrível. Depois que você prova o que ele faz, você entende por que desse grande Bom, sucesso. vamos lá. Deixa eu só passar a receita. Sim. Aí a gente já vai. Ok. Olha, o que a gente vai usar pro sanduíche? Ó, um prato fundo. Sanduíche. Ó, um prato fundo que a gente vai colocar... Bom, deixa eu pegar aqui, depois lá a montagem. 2 fatias de pão de forma, tradicional. 3 fatias de presunto. 10 fatias de mussarela. 120 gramas de filé mignon. E uma linguiça portuguesa fina cortada ao meio, fritinha já. Então, vamos fazer a francesinha, tá? Quer dizer, vamos fazer. Pro molho, uma cerveja long neck ou então a lata. 4 colheres de sopa de polpa de tomate. 2 colheres de sopa de manteiga. 1 colher de sopa de azeite. 200 ml de caldo de carne. 2 colheres de sopa de mostarda. Pimenta calabresa moída a gosto. 1 cálice de conhaque. 1 cálice de vinho do Porto, sal a gosto, meia cebola picada e 2 tomates frescos picados. Começaremos por onde? Vamos começar por fazer o molho. O molho, precisamos de 2 explicações técnicas. Uma delas, habitualmente se diz que o molho é uma coisa muito simples e todo mundo aqui no Brasil fala que o molho é um molhinho de tomate. Não é. Então nós trouxemos um molho, inclusive, pronto, porque o molho habitualmente demora 8 a 10 horas para ser feito. Para você deixar ele apurado no jeito certo, com o sabor correto. Porque a Kátia falou exatamente, ó, nós já trouxemos aqui o pré-preparado, sem um caldo de carne é impossível, um carne natural. Então aqui um carne de ossos, eu, por exemplo, gosto muito de pato. Eu uso muito. Eu adoro pato. Ó, isso é um caldo já reduzido de pato. Só isso demora 4, 5 horas para fazer. Você coloca o quê? Temperos, quais? Os temperos, um tomilho, um pouquinho de noz moscada, louro, 1 colher de uísque, sopa, deixa os ossos do pato junto com um pouquinho, para ele ficar neutro, não ficar com esse gostinho do pato. Mas você assou, deu uma torradinha nos ossos, né? Sim. Nossa Senhora! Isso aí é básico. Primeiro, Senhora. porque depois a gente usa isso lá no restaurante, usamos muito também para fazer o arroz de pato e para fazer uma coisa que é um bombom de pato que a gente faz. Bombom de pato? É tipo Isso. um bolinho? É tipo uma falsa coxinha. Ai, que delícia. Vou ter que provar. Falsa Vai ter que coxinha. provar. Vou ter que ir lá provar. É tipo uma coxinha. Ai, que legal. Bom, aí o que é que temos aqui? Temos aqui esses ingredientes. Aqui é o nosso tomate batido, não tem segredo nenhum. A cerveja, todos os ingredientes que a senhora falou. E aí, nós temos aqui o tal do uísque e o tal do vinho do Porto, tá? Tá. Então vamos começar, se não se importa de me ligar isso aí Não, para claro mim. que não. Tô aqui para lhe auxiliar. Temos aqui, o que é que a gente vai fazer? Vai ser uma fritura normalzinha. Tá, vamos fazer um refogado. Isso, um refogado normal. Pra gente fazer o molho, né? Então, fazemos o molho. Tá. E Você sabe que este fogão aqui é um negócio que é engraçado, não é? Quando a gente vem fazer na televisão, É. você tem que fazer um estágio antes. Mas sabe o que é fácil? O fogo é desse tamanho. Então, mas no estúdio não pode ter Não fogo, pode, não é pode ter verdade. brasa. É inacreditável. Mas o interessante é que a gente vê que ele começa a aquecer e chega rápido na temperatura que tem que ficar atento, Tem sabia? que ficar atento. Aqui você colocou só Mas azeite só por hora, coloca né? o azeite Tá. por enquanto, a gente vai colocar um pouco de tomate logo. O tomate sem sementes, Sem né? semente, cortadinho, mas com a pele. Tá. A pele é super importante. Muita gente diz, por que tem pele ou não tem pele? A pele é importante para dar uma textura, para que ele fique uma É mais textura. encorpado, né? Então, aqui já tenho 2 cebolas misturadas, tá? Você prefere a cebola branca e Branca a e a roxa? roxinha, tá? Tá. E aí você deixa aqui um pouquinho fechar e vou colocar aqui um pouquinho de pimenta. A pimenta do reino você prefere a branca? Eu prefiro a branca. Pra não deixar manchadinho? Ah. Com pontinhos escuros? Não gosto. Vou tirando pra você aqui, só pra não te deixar aqui no caminho. deixar. Quer deixar aqui tampado? Este é o nosso pratinho que a gente vai usar. Vocês não se importam de colocar o seu... Não, eu pego outro pra Pega você. outro Quer? aqui? Eu tenho um Pega aqui, monte ó. aqui, ó. Tem aqui também. Vou pegar esse aqui, vou Esse pegar aí? esse aqui Pode tá pegar. bonitinho. 11 anos no Brasil. 11 anos. 11? Você veio com a ideia de ficar ou pensou em ficar depois que chegou? Não, eu fui apanhado por aquilo que também se costuma chamar o sexo oposto.
Uma é? brasileira. Você foi fisgado. Ah, Não pretendia Essa ficar. foi boa. Não pretendia. Mas depois que você a encontrou, Ainda você acaba por ficar. Foi Olha. ficando, olha, foi quanto ficando. tempo? 11 anos que vocês estão juntos 11, já? 11 anos, 9. Estamos 9? 9. Mas foi assim uma história de. Eu saí de Portugal com 16 anos de idade. Eu moro fora, eu sou portista, eu não sou português, sou do Porto. É. Sou fanático do Porto, apaixonado do Porto, a minha cozinha é do Porto. Mas eu trabalhei sempre numa companhia de hotéis da Suíça. E viajei o mundo inteiro. E vim para o Brasil para montar um hotel. E depois ia voltar. Ia voltar, normal. Mas aí montou o hotel, Aí fiquei. criou raiz e ficou. Aqui estou eu. Tá bem, né? Olha, então aqui você vê que a cebola, tanto a branca como a roxa, junto com o tomate, já estão bem refogadinhos. Pronto, aí você vai começar a acrescentar a primeira parte dos álcools mais fortes. Tá. Você vai fazer o primeiro com o uísque. Coloca o uísque e vai evaporar. Isso. Ah, por isso que depois fica aquele sabor no molho de frente, mas você não identifica que é o uísque ou que é vinho do Porto. Pode ser um uísque, pode ser um conhaque. Tá. E pode ser também uma cachaça. Uma cachaça já com alguma idade, com cachaça com barrica. Tá? Tá, mais antiga. Aí depois vai o vinho do Porto. O vinho do Porto junto. E esse molho serve pra gente fazer não só nesse preparo que a gente vai fazer hoje, mas usar pra outros, Não, né? o molho você pode guardar tranquilamente. Fazer uma francinha, você vai montar, é uma besteira fazer uma francinha. Mas o segredo Não, tá molho. no detalhe. Quando você tem, em junho, no São João, no Porto, tem o Campeonato Mundial de Francesinhas. Então, E cada chefe apresenta o seu molho. Montar a francinha não tem problema nenhum. nunca tem a mesma francesinha? Nunca. Por mais que todos tenham os mesmos ingredientes, Nunca, o mesmo sabor, nunca, né? Aí agora eu vou colocar um pouquinho de cerveja. Agora vem a cerveja. que delícia. E aqui você vai deixar reduzir um pouco? Aí teríamos a tarde inteira, tá? Aquilo que você falou, baixa o Isso. fogo. Baixa o fogo e começávamos deixa a aqui. reduzir. Vou colocar Tá. um pouquinho já do caldo primeiro. Por isso que eu tô. E a gente tá batendo. Eu bati de novo nessa história de qual o tempo. O tempo, gente, é foguinho baixo. Porque senão você ficar com um caldo sem gosto de nada. E depois vai fazer o prato e falar, mas não tem o sabor que eles Hoje, dizem. hoje, Pode eu, ter pressa, né? hoje eu acho que o principal problema nos restaurantes, de uma forma geral, outro dia o Atala falou nisso de uma forma muito inteligente. Aliás, ele é muito inteligente. E ele falou de uma forma muito... Ninguém mais tem paciência para fazer caldos, Então, para fazer reduções. e Então precisa. todo mundo é muito industrializado, entendeu? Ah, não, industrializou, lascou. Lascou. Agora, O caldo. o caldo. Enquanto a gente Tomate. deixa ferver um pouquinho, eu vou ali, aí você me aguarda? Eu Agora volto sim. rapidinho. Peraí, Aliás, eu tenho outra chefe. coisa para fazer. Tá bom, espera. Pronto, chefe, voltei. Agora que a gente... Olha, já tá quentona a nossa Não, já está frigideira. quentinho, porque assim, enquanto está o molho ali, vamos fazer a parte dentro do sanduíche, que Vamos. temos pouco tempo, né? Que o da Atena deve Tem. estar chegando, né? Daqui a pouco o Datena tá chegando e o Datena adora essas delicinhas que a gente tá preparando aqui. Ó, então cá estão os nossos filezinhos, filé mignon, fininho. Aqui já temos a primeira camada, que é uma camada para este lado, outra camada para este lado. Isto é super fácil de Queijo montar. com presunto. Queijo Vamos com fazer presunto, uma francesinha. ponto. Tá. Não venham falar que a francesinha é um croque monsieur tira besta. Não Não tem é. nada a ver uma coisa com a Nada outra, a né? ver, né? São coisas Você distintas. concorda comigo? Plenamente. Nossa, eu fico muito São chateado. os dois ótimos, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Eu Ó. concordo plenamente. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Pronto. Pronto, aí aqui você escolhe o que você quer, o seu pontozinho. Eu Que textura. gosto, como você já viu ali no prego, gosto mal passado, né? Mas ele tá bem Eu rosadinho no meio, né? adoro. Agora, lembrar, gente, aquele molho que a gente começou, ele vai ficar apurando lentamente. Eu só vou colocar três produtinhos ali para a pessoa saber o que é, tá? Tá. Mas mais nada. E deixar ferver, isso. apurar. Ó, estamos aqui numa camada, a primeira aqui, a segunda aqui. Vou tirar só até aqui para os meninos Tá. poderem mostrar melhor. Aí vamos Ai. colocar mais outra camadinha aqui. Por isso que fica uma delícia, só tem coisa boa. Não, e outra coisa, light. É. E proteína, proteína faz bem pra saúde. Isso, exatamente. Olha lá. E vamos colocar o primeiro aqui, tá? Tá. Pegamos aqui Mais um numa queijinho. porçãozinha de um queijinho aqui.